Bom, irmãos, vamos lá, né? O primeiro estudo dessa série ele é introdutório, né? Para séries, para os estudos que virão, né? Então a gente vai ter só uma pequena introdução aqui. Eu gostaria que vocês vissem um vídeo do John Lennox, que é o principal ponto da aula, né? O que eu estou fazendo aqui é só a introdução inicial. E falar sobre a importância dessa questão. Será que Gênesis, que é o tópico da aula de hoje, será que Gênesis é uma alegoria? Ou será que é uma narrativa histórica, né? Será que Gênesis é apenas uma historinha lá, que não baseada em fatos reais, mas uma história de onde a gente pode tirar alguma lição? Ou que Gênesis é uma narrativa histórica, que as coisas aconteceram como Deus narra em Gênesis, realmente, né? Para começar esse estudo, eu gostaria primeiro que a gente introduzisse, né, lançasse os fundamentos para que a gente pudesse abordar esse tema. E o primeiro verso que eu vou trazer hoje é 1 João 5,19. 1 João 5,19, o apóstolo fala que o mundo jaz no maligno, né? E também em 2 Coríntios 4, verso 4, que eu gostaria de abrir e ler com os irmãos. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, se os irmãos quiserem acompanhar, dá uma pausa aí no vídeo para a gente ver. Vamos orar. Senhor Deus, né? Senhor, nós te pedimos, Senhor, primeiramente, Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, Senhor, e misericórdia. Senhor, Senhor é um Deus tão grande, Senhor, que olha, Senhor, para as necessidades de criaturas não apenas tão pequenas, Senhor, mas também não merecedoras, Senhor, pois nós te ofendemos, ó Deus, todos os dias. Mas, Senhor, a sua bondade, Senhor, não refreia a sua bondade para conosco, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos isso, Senhor, e termos um coração grato, Senhor, e não rebelde e orgulhoso, Senhor. Livra-nos desse mal. Senhor, também te peço, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor, nesse estudo, para que o Senhor nos edifique, Senhor, a cada um de nós, que o Senhor seja engrandecido, Senhor. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor aplique em nós o teu poder, Senhor, dissolvendo o poder do pecado, Senhor, abrindo o nosso entendimento, Senhor, e também para que o Senhor nos conceda, Senhor, de firmar os nossos pés na rocha, Senhor, de forma que sejamos, Senhor, jovens com fé, Senhor, inabalável, Senhor, firmados na rocha que é o Senhor. Que as filosofias, Senhor, e visões desse mundo, Senhor, não nos encante, Senhor, para nos levar para longe do Senhor. Nos ajude nisso, Senhor, e eu te peço que o Senhor possa usar esses estudos para esse fim, Senhor, que essa série de Gênesis, que o Senhor possa nos ensinar a confiar, Senhor, mais na tua palavra, mais no Senhor. Também te peço, Senhor, eu coloco diante do Senhor que o Senhor tenha misericórdia de mim e coloque, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Senhor, de forma que o Senhor seja engrandecido, Senhor, e eu seja apenas um instrumento, ó Deus. Que o Senhor guarde o meu coração da soberba, Senhor. E que o Senhor possa edificar todos a quantos assistirem esse vídeo, Senhor. É isso que eu oro, Senhor Jesus, e peço, Senhor, graças à tua misericórdia demonstrada na cruz. Amém. Vamos lá. O que o apóstolo fala em 2 Coríntios 4, verso 4? Aqui está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, o que esse verso está dizendo e como que a gente pode enxergar ele sendo aplicado no mundo, né? Aqui fala que Satanás cegou os incrédulos, para que eles não vejam a glória de Cristo. Como que ele faz isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui, que muito bem conhecidos, né, por todos nós. Nós, os cristãos, nós temos duas celebrações principais, na qual Cristo é o foco, né, que é o Natal, onde a gente celebra que Cristo veio ao mundo, e tem a ressurreição, né, de Cristo, que é a Páscoa, né? E nessas duas celebrações é interessante você ver isso, né? Satanás ele cria uns fogos de artifício, um show pirotécnico por trás, de forma que os incrédulos eles não desvia a atenção dos incrédulos, né? Em vez de prestar atenção, nossa, a cristandade está celebrando o fato de que Cristo veio ao mundo.
de olhar para Cristo e se perguntar, né, sobre Cristo, não, tem agora o Papai Noel para distraí-lo com os presentes, as festas de final de ano, que é o que ele se preocupa. Ele está preocupado com o Papai Noel e o presente que ele vai ter que comprar para os filhos dele, para os filhos dos amigos. E a ressurreição dos mortos na Páscoa, a gente tem o coelhinho da Páscoa que traz chocolate, que distrai, né, que é um show de ilusão, né, para que as pessoas fiquem prestando atenção nessas celebrações, nessas coisas, e percam o principal, que é a cereja do bolo do cristianismo, né, que é o fato de que Cristo ressuscitou dos mortos, e a morte não é mais o fim, né. A esperança que Cristo dá, elas perdem algo muito maior por causa do coelhinho da Páscoa. Mas dessa forma Satanás vai criando distrações, né? E outras coisas para afastar os incrédulos de conseguirem enxergar Cristo, né? Que é o que ele busca, né? Ele busca ofuscar Cristo. Bom, então, por que isso é pertinente? É que, sabendo disso, né, que Satanás busca manter os incrédulos longe de Deus, né, longe de Cristo, e cega o entendimento deles, não é de se surpreender que as Escrituras também sejam atacadas, né? Inclusive, o livro de Gênesis é um dos livros mais atacados, e por isso que a gente está trazendo esse tema, né? Porque Satanás busca desacreditar, né, as Escrituras, né? E ridicularizar as Escrituras, não só as Escrituras, mas aqueles que creem nas Escrituras. E isso aí tem dois efeitos no mundo, né? Um é que ele mantém os incrédulos, né, mais firmes em sua incredulidade. Dois, ele torna, se ele conseguir fazer com que os cristãos tenham vergonha do que creem, de forma que eles não anunciem, né, o que creem, melhor ainda, né? Então, tipo, é como se você atingisse dois coelhos numa cajadada só. Então, como é facilmente demonstrável, né? Eu demonstrei aqui, é que não é surpresa de que Satanás busque atacar Gênesis, né? A Bíblia em geral, mas principalmente Gênesis, né? E isso teve alguns efeitos, porque por um tempo a igreja não soube responder bem isso, né? Ela ficou muito retraída, né? Após o lançamento ali da origem das espécies, né? A igreja ficou mais à defensiva, né? E sem conseguir, sabe, como numa luta, quando você fica muito na defensiva, só o outro ataque, você não consegue atacar. Então foi mais ou menos assim, até que o Senhor levantou pessoas, né? Pessoas nas ciências, né, cristãos nas ciências, em que elas começaram a ver falhas, né, no modelo que está em vigência ainda hoje no mundo, né, que é um modelo naturalista, né, e as pessoas começaram a questionar, né, e aí um lançou um livro, outro lançou um livro, daqui a pouco eles começaram a conversar e surgiu todo um movimento que hoje questiona esse modelo em vigência atual, né, no mundo científico. Mas enquanto a igreja não estava conseguindo responder bem a esses ataques, a Gênesis, ela teve consequências na igreja, ainda tem, né? Muitas pessoas, tem uma pesquisa do Barna Group que apontou que muitas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, né, abandonam a fé e elas foram fazer pesquisas do porquê disso. E um dos pontos era que as igrejas, que a fé era anticientífica, né? E alguns ainda relatavam que quando eles traziam perguntas para suas igrejas, elas inaptas, não só eram inaptas a responder, né? Mas como também elas se tornavam hostis a perguntas. Você não podia fazer pergunta, né? Você era tipo como uma ovelha negra, assim, como o patinho feio, né? Na verdade, o patinho feio da sua igreja, né? Então você era mandado calar a boca, você não podia fazer perguntas. E não é de se espantar que essas pessoas acabam saindo, né? Porque nós somos seres racionais, a gente funciona assim, a gente tem dúvidas, a gente quer respostas, né? Você mandar alguém calar, não fazer perguntas, essa certamente não é a saída. Isso também nos aponta para o segundo ponto, que isso. Se existe esse aparente conflito entre a fé e a razão, então eu vou abandonar
abandonar a razão e você seguir só a fé, né? E a gente vê, as escrituras nos mostram que tanto a razão quanto a fé, elas são dom de Deus. Em Daniel 4, em Daniel 4 o Senhor tira a razão de Nabucodonosor e ele começa a pastar com gado. Se tornou uma fera irracional, né? Fazendo coisas que não faziam sentido, né, para o ser humano. E aí depois ele devolve a razão para Nabucodonosor. Aí a gente vê que a razão também foi dada por Deus. É um dom útil, importante que Deus nos deu. E a fé em Efésios a gente sabe também que é explícito em falar, né, que a fé é um dom de Deus. Então ambas precisam estar andando juntas. Uma pessoa com a fé cega, inclusive a gente olha os maiores suicídios coletivos da história, foram feitos em contextos religiosos. Pessoas com fé cegas, que ficam alheias à razão. No Chile, um jovem entrou na jaula de leões porque ele acreditava que Deus ia protegê-lo. Ou seja, é uma fé desamparada totalmente da razão. Você se desconecta da realidade, você se torna irracional, né? Não é muito diferente do Nabucodonosor comer relva, né? Porque ele perdeu a razão. Quando você fica alheio à razão, você vai fazer coisas irracionais. Outro ponto também que aconteceu, né, e acontece ainda hoje, os irmãos podem ver, é que as pessoas tentam misturar, tem uma visão de mundo vigente hoje e as escrituras. Quando se elas entram em conflito, muitas pessoas elas buscam tentar misturar as duas, né? E aí, nesse contexto, normalmente as escrituras perdem, elas vão readaptar as escrituras para começar a colocar essas visões do mundo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não sair... eis que a ciência descobriu que há bilhões de anos... Muita calma nessa hora, né? Agora eu vou readaptar, deixa eu ver qual verso da Bíblia que eu vou cancelar aqui, eu vou ressignificar. A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente vê pessoas nas igrejas que tem tão pouco de Bíblia nelas que vocês perguntam por que elas não estão ali, né? Elas já não acreditam em mais nada do que está nas escrituras, né? Elas acreditam, essa parte é verdade, essa parte não é bem assim. Então, perde a razão de ser, né, da fé. Ela realmente já não crê, né? Ela só ainda está receosa de abandonar totalmente. E existe o outro oposto também, eu citei o oposto em que a pessoa escolhe a fé e fica ali à razão, mas existe também o oposto de você escolher só a razão e ficar longe da fé. A razão sozinha, ela não consegue explicar, por exemplo, o altruísmo. Você não explica o altruísmo racionalmente. Você pode ir para lugares muito sombrios, viu? E frios, apenas com a razão. Eu vou dar um exemplo aqui do Hitler, né? Quando a ideia dele da raça ariana superior ariana, ele tirou da teoria de Darwin, né? Para ele aplicou a teoria no contexto das raças humanas e chegou à conclusão de que a ariana era superior. E aí ele ele começou a matar todo mundo que ele achava inapto a fazer parte dessa sociedade superior, né? Da sociedade da raça superior ariana. Ele matou deficientes, ele matou homossexuais, qualquer um que ele achava que não ia, né, contribuir com a formação dessa sociedade superior. Então, a razão, ela muito facilmente consegue anular coisas como misericórdia, compaixão. Você consegue, pela razão, fazer isso sem nenhum problema. Então, são coisas por isso que a fé e a razão juntas é uma combinação perfeita, né? Então, porque uma ajuda, uma auxilia a outra, né? Inclusive, a razão o Senhor nos deu até para a gente poder compreender as coisas que Ele criou, né? Que a gente crê pela fé que Ele criou, e entender, ver as obras de Deus e glorificá-lo, entender as obras dele, como Ele criou as coisas e glorificá-lo por isso. Então, a razão e a fé devem permanecer juntas. E é isso que a gente gostaria nessa série de demonstrar, que nós estamos justificados em crer como a gente crê. De que Gênesis é uma narrativa histórica, não mera alegoria, que a gente não precisa excluir Gênesis da Bíblia ou nem abandonar a fé, ou só escolher a fé e abandonar a razão, nada dessas coisas. Que nós nós somos justificados em crer como a gente crê. Então eu gostaria de deixar esse vídeo
desse professor matemático de Oxford, John Lennox, que ele vai nesse auditório, ele vai dar a razão da fé dele, né? Vai praticar o 1 Pedro 3,15, que é dar a razão da nossa fé, e ele vai defender a fé de forma para mim, magnífica ali. Ele vai falar das razões para ele crer que existe um Deus e vai fechar falando da pessoa de Cristo. Então, que os irmãos possam ser edificados também nesse vídeo aí que nós vamos assistir, amém? Thank you very much, ladies and gentlemen. I believe in God. I believe in the supernatural God who created the heavens and the earth. I believe in a God who holds the heavens and the earth in existence. I believe that on the basis of rational evidence, similar to the beliefs held by the founders of this house, who gave this university the motto, Dominus Illuminatio Mea. They saw no contradiction between faith in God and the utmost excellence in rational inquiry. And if I dare mention my alma mater of Cambridge in this holy place, I would remind you that on the door of the Cavendish Laboratory in Cambridge are written the words, "Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them." And as we look at the rise of science in the 16th and 17th centuries, Alfred North Whitehead and many others commented that men became scientific because they expected law in nature, and they expected law in nature because they believed in a lawgiver. So, ladies and gentlemen, I'm not ashamed of being both a scientist and a Christian, because arguably Christianity gave me my subject. What I am amazed at is that serious thinkers today continue to ask us to choose between God and science. That's like asking people to choose between Henry Ford and engineering as an explanation of the motor car. When Newton discovered his law of gravity, he didn't say, "I've got a law, I don't need God." No, he wrote the Principia Mathematica, arguably the greatest work in the whole history of science, because he saw that God is not the same kind of explanation as a scientific explanation. God doesn't compete. Agency does not compete with mechanism and law. Why is there something rather than nothing? Alan Sandage, the brilliant cosmologist who became a Christian in his 50s, said God is the answer to that question. But people are now so desperate to show that the universe created itself from nothing, which seems to me to be an immediate oxymoron. If I say X created Y, I'm assuming the existence of X to explain the existence of Y. If I say X created X, I'm assuming the existence of X to explain the existence of X, which simply shows that nonsense remains nonsense even if high-powered scientists utter it. It reminds me a little bit of G.K. Chesterton, who said, "It is absurd to complain that it is unthinkable for an unthinkable God to make everything out of nothing, and then to pretend that it is more thinkable that nothing should turn itself into everything." The heavens declare the glory of God, says the ancient psalm. And we've unraveled a bit of that, seeing the fine-tuning of the fundamental forces of nature. It's something that's so striking to scientists that it demands explanation. And it seems to me that Arno Penzias hit it right. He is the Nobel Prize winner who discovered the microwave background on which a lot of the evidence for the Big Bang is based. He said astronomy leads us to a unique event, a universe which was created out of nothing, one with the very delicate balance needed to provide exactly the right conditions required to permit life, and one which has an underlying, one might say, supernatural plan. But I want to come to what I think is one of the fundamental arguments for theism. I take it this house believes in reason. That's why we're all here. And as a scientist, I believe that the universe is rationally intelligible. That is something that has struck some of the geniuses of science as demanding an explanation.
Einstein said the only incomprehensible thing about the universe is that it's comprehensible. And Wigner talked about the unreasonable effectiveness of mathematics. How is it that a mathematician thinking in her head in here can come up with equations that seem to fit the universe out there? Well, how is it indeed? Because the irony of the atheist position here is evident. My atheist friends, and I have many of them, tell me that the driving force of evolution, which eventually produced our human cognitive faculties, reason included, was not primarily concerned with truth at all, but with survival. And we all know, ladies and gentlemen, what has often happened and still happens to truth when individuals or commercial enterprises or nations feel themselves threatened and struggle for survival. A leading philosopher, Alvin Plantinga of Notre Dame, says if atheists are right that we are the product of mindless, unguided natural processes, then they have given us strong reason to doubt the reliability of human cognitive faculties, and therefore inevitably to doubt the validity of any belief that they produce, including their atheism. Their biology and their belief in naturalism would therefore appear to be at war with each other in a conflict that has nothing at all to do with God. Yet my atheist friends still insist that it is rational for them to believe that the evolution of human reason was not directed for the purpose of discovering truth. And yet it is irrational for me to believe that human reason was designed and created by God to enable us to understand and believe the truth. Curious logic. By contrast with that, biblical theism asserts that ultimate reality is personal and intelligent, and the reason science works, and this was the motivating force that drove the great pioneers of science, is that the universe out there and the human mind in here that does the science are ultimately the product of the same intelligent divine mind. Human beings are made, we are told, in God's image, and that means that science can be done. That makes infinitely more sense to me as a scientist than atheism does. Now let me come briefly to ethics. Ethical behavior, like rational behavior, of course, does not itself require religious belief. This is consistent with the fact that humans are created in God's image as rational moral persons. But just as I suggest that rationality cannot be explained without the existence of God, so I dare to suggest that the existence of morality cannot be explained either. As modern science sprang from Judeo-Christian sources, so did the concept of human equality. Listen to atheist Jürgen Habermas, arguably one of Germany's leading intellectuals. He said that universalistic egalitarianism, from which sprang the ideals of freedom and a collective life in solidarity, the individual morality of conscience, human rights and democracy, is the direct legacy of the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love. This legacy, substantially unchanged, has been the object of continual critical appropriation and reinterpretation. To this day, there's no alternative to it. Everything else is just idle postmodern talk. And it seems to me he's hitting the core of something important, because the value of a human being on which such egalitarianism rests is based not on what the human being can do, but what she's made of, or how she's made in God's image. I never forget speaking on one of my many visits to Russia to a colleague in the Academy of Sciences. And he said, "You know, John, we thought we could abolish God and retain a value for human beings. We found we couldn't, and we murdered millions of them." And Alexander Solzhenitsyn has said, "If I'm asked, why is it that 60 million of my fellow countrymen were sacrificed?" He said, the answer is, we have forgotten God. Science, of course, marvelous as it is limited. Even a Nobel Prize winner, by analyzing a cake, cannot tell why it was made. But Aunt Matilda, who made it, can tell you. She can reveal it to you. But if she doesn't reveal it to you, you'll never know. And that brings me to my next evidence. It's the same with the universe. We can analyze it magnificently. But ultimately, if it has a maker, and I believe it has, only he can tell us what it's all about. And he's done so in the powerful narrative of the Bible.
in particular in its analysis of the problem with humanity, not simply in terms of behavioral breakdown between people, but a vertical breakdown of trust between us and the Creator. The unique solution to that problem is not simply in terms of human ethical development, although that's very important, but in terms of something far deeper altogether. The restoration of the fractured relationship with God through the salvation He has brought through Jesus Christ. A radical relationship that empowers us to live ethically from God. And here we reach what for me is the chief evidence, not only for the existence but the nature of God. It is Jesus Christ. He it was who not only taught the golden rule, but embodied it, fed the hungry, healed the sick and suffering, and welcomed society's outcasts, brought honor and respect to the marginalized and ashamed. And He's brought forgiveness and peace to multi-millions around the world. He's able to do this, of course, because though He was a man, He uniquely never was only a man, but God become human. The central evidence for this startling claim is, of course, His historical resurrection from the dead that launched Christianity in the world. This is, of course, ladies and gentlemen, a crunch issue. If Jesus rose from the dead, death is not the end and atheism is false. If Jesus did not rise from the dead, Christianity is false. And I remember at Cambridge as a student listening to the brilliant Sir Norman Anderson, a legal expert, going through forensically the evidence from his legal perspective as a brilliant lawyer. And he said at the end of it, "The empty tomb then of Jesus forms a veritable rock on which all rationalistic theories of the resurrection dash themselves in vain." Just finally now, as I read the Bible, I do not only find intellectual satisfaction, but I find a great deal of that. I sense the voice of God speaking to me. You say, that's intensely personal. But ladies and gentlemen, we've been asked tonight about belief in God. And I want to strongly emphasize that God is not a theory, He's a person. And if the origination of me qua person is a personal God, then the most exciting thing really is there a possibility of getting to know God? And so I don't simply believe there is a God. I've come to know Him and trust Him. And I have strong reasons for doing so, because of Christ dying and rising again for me. And that has generated in me a sense of utterly unmerited forgiveness, acceptance, and peace. That has enabled me to face the ugly side of my own nature, and with God's help to do something about it. But it's enabled me to face something else. The hardest problem I face as a Christian is the problem of evil and pain. My niece getting a tumor at 22 that kills her. What do I say to my sister? And this is the hardest problem we face. But it seems to me that atheism here has no answer, because by definition, atheism believes that human death is the end. So there is no ultimate hope. But you see, ladies and gentlemen, we could stay here till midnight and beyond arguing, as has been done in this university for centuries, what a good God should, might, would, could, if not, possibly might, just could He not have done, and we'll get nowhere. So it seems to me there's another question we can ask, and it's this. Granted that life presents us with a double picture. We see some beautiful things. We see some ragged edges. We see hurt and pain, and we see joy. How can we come to terms with that? And it seems to me here is no simplistic answer, but a window into an answer, and it's this. If it is actually true that Jesus is, as I believe Him to be, the Son of God, then we can ask the question, what is God doing on a cross? And the answer comes back at the very least. God has not remained distant from our human suffering, but has become part of it. And the other side of that is this. Because Jesus rose from the dead, He is going to be the ultimate judge. Now here's an irony, because atheism has no ultimate hope of justice by definition.
The vast majority of people in the history of the world have died without justice and will die without justice. And if death is the end, then of course they have no hope of ultimate justice. But the promise in the New Testament, guaranteed by the resurrection of Jesus, is that he is to be the judge in the coming day. So, ladies and gentlemen, those are some of the reasons why I believe that God is real and worthy to be trusted. Thank you.